Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong, e hoje estou com um grande amigo do programa, o professor e economista Richard Wolff, do Democracy at Work. Professor Wolff, é um prazer revê-lo. Maravilha de estar aqui, Denver. Fico feliz de estar aqui, Danny. E eu vou conversar com o Dana tomorrow. As coisas estão indo totally. Sim, exatamente. E eu realmente queria ouvir sua opinião sobre o impacto econômico da guerra com o Irã. Então, pessoal, deixem o like conforme forem entrando para ajudar a impulsionar o programa. E eu queria começar, professor Wolff, falando sobre a situação da economia dos Estados Unidos e da economia global como um todo diante desse cenário. Alguns dados bem marcantes surgiram só nas últimas 24 horas. Segundo Al Jazeera, o diretor da Aramco, a grande empresa de petróleo da Arábia Saudita, disse que o mundo deixou de produzir 1 bilhão de barris de petróleo nos últimos 2 meses por causa da guerra com o Irã e, claro, do impacto no Estreito de Hormuz, agora que o Irã controla boa parte desse estreito. Agora a gente também está vendo os estoques mundiais de petróleo caindo num ritmo recorde. E muita gente tem comentado que os Estados Unidos estão liberando suas reservas de petróleo e podem ficar sem elas já em julho. O impacto econômico disso aparece nos preços. E na Alemanha estão relatando interrupções que afetaram cerca de 20 milhões de passageiros por causa do aumento no custo do querosene de aviação. Agora, antes de ouvir o seu comentário, professor Wolff, eu queria só mostrar rapidamente esse trecho. Donald Trump parece não estar preocupado com a situação econômica, e foi isso que ele disse recentemente na Casa Branca sobre os preços do petróleo. Porque a gente não pode deixar essas pessoas terem uma arma nuclear. Elas vão usar. Não dá. Eu também achei que o preço do petróleo ia subir para 200, 250, talvez 300. E eu sei que seria por pouco tempo, mas achei que ia subir. Olhei hoje, tá em torno de 102, e esse é um preço bem pequeno a pagar para se livrar de uma arma nuclear nas mãos de pessoas que são realmente mentalmente desequilibradas. Então, é um preço pequeno a se pagar, professor Wolff, mas esse preço parece estar levando a uma recessão econômica global e a um aumento muito forte no preço do petróleo. Qual é de fato o impacto econômico da guerra com o Irã? E como a gente deve entender isso? Como devemos compreender o que está acontecendo? Olha, com licença, o impacto da guerra no Irã ainda está começando a ficar claro bem aos poucos. Não quero fugir da sua pergunta, é uma boa pergunta, e eu vou tentar respondê-la. Mas, para ser bem honesto, a gente ainda está só no começo de ver tudo isso se desenrolar. Daqui a pouco eu também vou falar sobre o petróleo e tudo mais. Mas não é só sobre petróleo. Isso é uma reorganização radical, e eu quero enfatizar isso. Uma reorganização radical da economia mundial. Pode parecer que está tudo concentrado no Irã e no Golfo, e é lá que a ação imediata acontece. Mas as consequências são muito mais globais do que qualquer outro evento comparável que eu consiga lembrar, em termos de um confronto militar localizado com efeitos tão amplos. E só para te dar uma ideia, se você estudar, por exemplo, a economia da China, lá do outro lado do mundo, e o que ela está fazendo em relação ao fechamento do Estreito de Hormuz, você percebe imediatamente as consequências globais disso. Lá em 2018, quando os Estados Unidos, durante o primeiro governo Trump, basicamente disseram à China que ela não poderia mais comprar nem receber certos tipos de semicondutores americanos, a reação na China foi, entre outras coisas, tirar uma conclusão muito importante. Se os Estados Unidos podem fazer isso com semicondutores, o que impede que façam o mesmo com preencha o espaço, qualquer coisa? Matérias-primas, alimentos, produtos manufaturados. A resposta foi nada.
Então a China começou a fazer algo em uma escala que ninguém mais fez. E muita gente que sabia disso achou estranho. Avançando até o presente. A China tem hoje a maior reserva de petróleo do mundo. Tem também a maior reserva de eletricidade e a maior de fertilizantes. Veja só, eles estão em uma posição muito melhor para lidar com o que está acontecendo no Estreito de Hormuz do que qualquer outro país. Eu sei, e imagino que você também saiba, e provavelmente o público que nos ouve, que governos tão diferentes quanto os das Filipinas, do Japão, da Coreia do Sul e da Índia têm pedido ajuda à China, pedindo acesso aos estoques deles para conseguir atravessar esse período. Eu não sei os detalhes do que os chineses responderam, mas basicamente eles disseram o seguinte: esses estoques são para cuidar da gente. A gente não armazenou para outros países. E nesse momento não dá para liberar isso. Pelo menos é isso que eu ouvi até agora. Certo. Todo mundo está mudando em resposta a isso. Tem uma piada que diz que nos últimos 40 anos o segredo na indústria era o chamado just in time, ou seja, eliminar estoques, fazer a produção computadorizada de um jeito que... Bom, vou dar um exemplo. Eu escrevo livros, então tenho contato com a minha editora. Antes ela imprimia os livros e guardava tudo num depósito. Não faz mais isso. Só quando chega o pedido é que os livros são produzidos fisicamente. Não existe mais estoque. Não tem controle de inventário. Ele não precisa pegar dinheiro emprestado para manter um estoque. Pois é, essa era a ideia. Era assim que se aumentava o lucro. Mas isso acabou. Agora a palavra de ordem não é mais just in time, e sim just in case. Você precisa ter estoque. Precisa criar capacidade de armazenamento, o que significa construir armazéns. E isso também quer dizer reorganizar as cadeias de suprimento para poder guardar os produtos. E o lugar onde você armazena não é necessariamente o mesmo onde você produz. Isso depende de cálculos de lucratividade e da probabilidade de interrupções. Agora, as coisas mais óbvias. Se o transporte marítimo não puder ser usado, vamos ver a construção de ferrovias, de canais internos, de rotas de caminhões, de oleodutos. Tudo isso está sendo recalculado e redesenhado. Qual é o meu ponto? A economia mundial inteira está mudando. Ela não vai voltar a ser o que era antes. E não só porque o Irã, pelo que tudo indica agora, vai continuar tendo poder para controlar o Estreito de Hormuz e cobrar sabe-se lá quanto pelas viagens, pelos petroleiros e por tudo que passa por ali. Mas e os Houthis no Mar Vermelho? E a Indonésia, no Estreito de Malaca? E o que está acontecendo a longo prazo no Panamá, em Suez? Isso não tem fim, e todo mundo está em alerta para ver como isso pode se desenrolar e o que vai acontecer com você se não estiver preparado para lidar com a situação. Veja, os Estados Unidos, por causa do fracking, estão até bem posicionados para conseguir petróleo e gás por mais um tempo. Mas e depois? A gente precisa fazer essa pergunta, porque esse é um governo que tem reprimido a energia solar, reprimido a energia eólica, reprimido as alternativas, apostando todo o dinheiro nos combustíveis fósseis. E isso é muito, muito perigoso neste momento. E com o agravamento das relações com o Canadá, forçando o país a direcionar sua energia para outros mercados, eles não vão necessariamente voltar para os Estados Unidos, por todos os motivos óbvios de falta de confiança. Quero também destacar, porque acho que muita gente está se enganando, que o que a gente vê no Sr. Trump é algo realmente extremo, mesmo para os padrões americanos, sem dúvida nenhuma. Como diz o John Mearsheimer, eu sei que você o conhece, ele se refere ao Sr. Trump como uma bola de demolição de um homem só. Eu entendo isso, sei o que ele quer dizer. Faz sentido. Mas o Sr. Trump continua presidente porque o setor empresarial, ou se preferir, a classe dominante nos Estados Unidos, não está insatisfeita com ele. Ele entregou os cortes de impostos que eles queriam e entregou a desregulamentação dos negócios que eles queriam.
Ele tem sido bem ativo em ajudar internacionalmente para conseguir apoio para eles. Então eles não têm muito do que reclamar. Os 10% mais ricos dos americanos, e é deles que estamos falando, também são donos de 80% das ações do mercado financeiro. Quando a bolsa sobe, eles ficam felizes de novo, e o Sr. Trump entrega o que eles querem. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia de que os Estados Unidos vão simplesmente se recuperar de tudo que é trumpista na próxima fase, não, eu não vejo isso acontecendo. Não vejo se ele continuar no cargo, não vejo se vier outro republicano, e também não vejo se forem os democratas. A menos que a ala mais à esquerda assuma, aí é diferente. Se o Bernie Sanders ou aquele grupo do Partido Democrata chegasse ao poder, aí sim as coisas poderiam mudar um pouco. Mas fora isso, e não é isso que a gente vê acontecendo, o mundo vai entrar nesse tipo de turbulência provocada pelos Estados Unidos. Agora um último ponto. Os Estados Unidos não estão mais no controle. Veja bem, antes era diferente. O mundo conseguia pensar com clareza. Mesmo que os Estados Unidos interviessem, a gente meio que sabia por que eles fariam isso. Sabia mais ou menos como fariam. Sabia quem eram seus aliados, quem eram seus inimigos. Era possível lidar com isso. Quando eu me encontro com economistas chineses, o que acontece de vez em quando, sempre me chama a atenção o fato de que eles me lembram, e lembram a si mesmos, que o avanço impressionante do desenvolvimento econômico da China nos últimos 30 ou 40 anos aconteceu com o dólar como moeda global e com os Estados Unidos dominando militarmente. Eles foram muito bem. E eles têm, digamos assim, aquele instinto conservador. Não mexa no que está dando espetacularmente certo. E eles estão certos, porque o que a gente vê agora é diferente. Os Estados Unidos, e é isso que a guerra no Irã está mostrando, não conseguem controlar o que está acontecendo. Olha, na verdade já não conseguiam antes, mas as pessoas achavam que conseguiam. E muitas suposições faziam isso parecer quase verdade. Era um blefe. Mas um blefe que funcionava, porque ninguém desafiava, o Irã desafiou. E agora? Agora o que temos é incerteza, e como muitas empresas vão te dizer, esse é o pior inimigo delas. Se eles sabem o quanto as coisas vão ficar ruins, podem se preparar e tentar contornar a situação. Sabe um exemplo que tem tudo a ver? As sanções. Os Estados Unidos são o país que mais usa sanções no mundo. O problema é que dá para contornar essas sanções. Os russos, os norte-coreanos, os cubanos, os povos que mais sofreram com as sanções americanas, e agora o Irã também, aprenderam a lidar com isso. Então eles conseguem viver com essa realidade. É caro, causa transtornos, ninguém quer passar por isso, mas é algo administrável. Já no segundo governo do Sr. Trump, as coisas começaram a sair do controle. O Sr. Trump impôs tarifas, agora ele não pode mais fazer isso. Mr. Trump did tariffs, now he can't do tariffs. His own Supreme Court won't let him do the A própria Suprema Corte dele não deixa que ele imponha as tarifas que quer. Então ele precisa encontrar outra saída. As sanções não funcionaram. As aventuras militares na Ucrânia e no Irã também não deram certo. A tecnologia da guerra acabou se voltando contra os Estados Unidos. O país se comprometeu financeiramente, pelos bancos, pelo complexo militar industrial, com uma estratégia de guerra baseada no controle do céu. É preciso ter mísseis, aviões e bombas. O problema é que, como aconteceu com todos os impérios, os povos contra quem você luta e que você tenta dominar acabam encontrando alternativas para te contornar. Estamos vendo drones de $15 mil destruindo porta-aviões que custam 10 bilhões. $10 billion aircraft carriers. The United States has invested in something. Os Estados Unidos investiram em algo. É como se tivessem colocado dinheiro em carruagens puxadas por cavalos. Ninguém usa isso mais. E o país não construiu o suficiente daquilo que todo mundo está aprendendo a fazer. Vai ter que correr atrás disso. E isso coloca os Estados Unidos numa situação nova e bem diferente. Isso faz parte do quadro. Todas essas mudanças estão surgindo por causa dessa guerra.
Sim, elas já estavam em andamento antes, mas a guerra, no mínimo, acelerou tudo. E isso muda tudo. Só o ritmo já muda tudo. Então eu quero destacar, sim, o problema do petróleo é grave. A gasolina aqui nos Estados Unidos, eu estou falando com você de Nova York, está 1/3 mais cara do que antes. E os preços dos alimentos já começaram a subir. As companhias aéreas cortaram 100, 200, até $300 em cada passagem aqui nos Estados Unidos. Então, sim, a situação já está pesando. E isso é importante porque o capitalismo nos Estados Unidos, como em qualquer outra parte do mundo, é um sistema altamente instável. Em média, a cada 4 a 7 anos acontece uma desaceleração econômica. Para dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos tivemos uma no ano 2000, a chamada crise das .com. 7 anos depois, veio outra, a crise das hipotecas subprime, ou a grande recessão de 2008 e 2009. E depois, um pouco mais de 8 anos mais tarde, a pandemia, a crise da Covid-19. Pois é, já se passaram uns 6 ou 7 anos agora. Está na hora de outra. E os sinais já estão aparecendo. O desemprego está começando a subir. As contratações estão caindo. Então, temos diante de nós o fantasma de uma recessão econômica agravada pela inflação que reduz o poder de compra da nossa classe trabalhadora. E essa classe já está amarga, irritada e politicamente dividida, porque teve que enfrentar com pouquíssima ajuda 30 anos de desindustrialização, enquanto a manufatura americana foi transferida para a Ásia e para outras partes do mundo. Ou seja, a nossa economia interna está muito fragilizada. Ela não aguenta outro choque. Se não estivéssemos nesse momento ruim do ciclo, se a classe trabalhadora não tivesse sido tão prejudicada, e olha, se eu tivesse tempo eu explicaria, a manufatura era onde os nossos sindicatos eram fortes. Quando isso é exportado, os sindicatos enfraquecem. Isso significa que eles não conseguem moldar a política interna, o que quer dizer que é possível retirar o apoio do governo à classe trabalhadora. E isso acontece porque temos sindicatos fracos, e eles ficaram fracos porque exportamos a indústria, justamente onde os sindicatos eram fortes. É preciso juntar todas essas peças e entender que o verdadeiro risco é que, se eu puder brincar com a metáfora, pode parecer só um fio de palha, mas é aquele que quebrou as costas do camelo, porque foi palha demais. Os Estados Unidos são um império em declínio. A única forma de resumir isso, que realmente faz sentido para mim, é essa. E um império em declínio não consegue lidar com choques repetidos. Ele simplesmente não consegue. O que faz em resposta acaba sendo chamado de exagero, de ir além dos próprios limites. E isso tem sido o destino de todo o império, parte do seu declínio, desde a Grécia e Roma antiga. Excelente resumo, professor Wolff. Olha, eu acabei de voltar da China e tenho que dizer que os preços lá não subiram de forma significativa desde a última vez que estive por lá. E isso realmente confirma o que o senhor está dizendo sobre quais países, ou melhor, quais potências do mundo estavam se preparando para essa situação e quais estavam meio que agindo no improviso. E, professor Wolff, eu queria ouvir seus comentários sobre como tudo isso afeta o tão falado petrodólar. Porque até a CNBC e outras publicações tradicionais estão dizendo que os Estados Unidos estão praticamente sonâmbulos, caminhando para uma recessão por causa do choque que o senhor mencionou. Esse sendo apenas um deles, o choque do petróleo. Mas é claro que há efeitos em cadeia por toda a economia. Então talvez você possa falar um pouco sobre como isso está afetando o famoso petrodólar. Porque algumas pessoas dizem que as companhias de petróleo e as empresas de gás natural liquefeito nos Estados Unidos estão lucrando muito, que isso na verdade fortalece o petrodólar. Já outros afirmam que essa guerra mudou o mundo de forma tão profunda, como você mesmo disse, que talvez estejamos caminhando para um futuro em que o petrodólar deixe de ser dominante nos assuntos globais. Qual é a sua avaliação sobre isso?
Eu acho que o sistema do petrodólar, especialmente aquele que a gente tem desde os anos 70, baseado num acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, acabou. No mínimo, ele vai ser reorganizado, redirecionado. E aqui estão alguns aspectos de como isso deve acontecer. Parte do acordo do petróleo era bem simples. Os Estados Unidos perceberam lá pelos anos 70 que a posição extraordinária da economia americana depois da Segunda Guerra Mundial. E deixa eu só lembrar todo mundo, para a gente estar na mesma página sobre o que eu quero dizer. No fim de 1945, todas as grandes potências econômicas do mundo, com exceção dos Estados Unidos, estavam destruídas. De certa forma, as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, e vale lembrar, elas aconteceram bem próximas uma da outra. Em poucos anos, 1918 marca o fim da Primeira Guerra Mundial. 1939, ou talvez 1940, o começo da Segunda Guerra. Então, as duas guerras mundiais juntas foram, de certo modo, o auge do desenvolvimento econômico do mundo capitalista ocidental. Foi o ponto mais alto, a tecnologia estava no seu nível mais avançado, o comércio era o mais desenvolvido, a produção também, e como se estivéssemos numa aula de Hegel, as contradições que ele via como centrais também estavam no seu ponto máximo. Em outras palavras, as maiores conquistas daquela fase da história humana, o capitalismo da Europa Ocidental, acabaram se autodestruindo. A criação mais elevada foi também a destruição mais profunda. E quando a guerra terminou, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, China, todos destruídos. Os dois oceanos salvaram os Estados Unidos. The two oceans saved the United States. The fact that military technology had not... O fato de que a tecnologia militar ainda não sabia como atravessar aqueles oceanos de forma eficaz foi o que nos salvou. Então os Estados Unidos acabam surgindo num momento histórico absolutamente único. Todo mundo devia ter percebido que aquilo era algo muito estranho, muito atípico e totalmente temporário. Não tinha como durar. Por quê? Porque você podia destruir as fábricas, as ferrovias, os portos e matar dezenas de milhões de pessoas, como aconteceu nas duas guerras mundiais. Mas as pessoas que sobraram não esquecem o que aprenderam na escola. E quando os bombardeios acabam e a guerra termina, elas podem voltar a trabalhar para reconstruir, se tiverem os meios para isso. E foi exatamente isso que Alemanha, Japão, França, Inglaterra, Itália, Rússia e China começaram a fazer depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas nos primeiros 30 anos, de 1945 até 1975, os Estados Unidos literalmente comandaram o mundo. Tinham a posição dominante em armas atômicas, em produção econômica, em comércio global. O dólar virou da noite para o dia a moeda internacional, substituindo a libra esterlina. Quer dizer, a gente era o rei da montanha. E isso acabou criando dentro dos Estados Unidos uma forma curiosa de autoilusão. Já vimos isso antes. Não quero dizer curiosa no sentido de que ninguém nunca fez algo parecido, mas curiosa na história de qualquer país. Porque, de repente, passamos a acreditar, muito mais do que antes, que os Estados Unidos eram o país escolhido por Deus. O chamado excepcionalismo americano. Milhares de livros e artigos foram escritos nas décadas de 40, 50, 60 e 70 sobre a democracia americana como modelo para o mundo. Tudo que a gente faz aqui é como deveria ser feito em qualquer outro lugar. É um tipo de auto-engano que só a psicologia consegue explicar para entender esse jeito de ser do americano. Mas aí vem o problema. Lá pelos anos 70 já tinha acabado. Foi uma sensação maravilhosa, mas não durou muito. Nos anos 70, os americanos já não estavam mais comprando Ford nem General Motors. Estavam comprando Volkswagens, e depois começaram a comprar Toyotas e Datsuns, lembra? E o mundo percebeu que os japoneses e os europeus tinham se dedicado a fazer algo diferente. Não era só mexer em pequenos detalhes do automóvel, que era a principal indústria dos Estados Unidos naquela época. A número 1, de longe. Eles construíram um carro melhor,
por um preço mais baixo. E pronto. They built a better car at a lower price. Bingo. They did what capitalism drives producers. Eles fizeram o que o capitalismo leva os produtores a tentar fazer. E estavam fazendo isso. E os americanos perceberam que as férias tinham acabado. Isso levou a várias consequências. Não dá tempo de falar de todas, mas duas delas. Primeiro, o petrodólar. Segundo, o êxodo da indústria americana. Como competir com os japoneses e os alemães? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. E foi isso que os capitalistas americanos fizeram. Para sobreviver num novo mundo, em que os Estados Unidos já não eram tão dominantes quanto antes, era preciso ter mão de obra barata, salários baixos, governos dispostos a fazer de tudo para facilitar o investimento e garantir a lucratividade. A China fez isso, a Índia fez isso, o Brasil fez isso e por aí vai. Então os americanos foram embora. So Americans left. Nobody had a gun to their head. No one made them go. Ninguém colocou uma arma na cabeça deles. Ninguém obrigou ninguém a ir. Mas eles entenderam que, para competir, teriam que se tornar globais. E quando fizeram isso, criaram aquelas cadeias de suprimento longas que hoje em dia tanto nos irritam. Foi exatamente o que aconteceu. Porque se você produz na China, mas vende nos Estados Unidos, acaba poluindo o oceano inteiro de um jeito que antes não precisava. E para dar conta de tudo isso, era preciso uma economia globalizada. Isso também significava ter uma moeda uniforme. Como é que, de repente, todo mundo passa a querer o dólar? A resposta que eles encontraram, muito inteligente, aliás, foi ligar o dólar ao petróleo, aquela fonte de energia que, na época, já era vista como o futuro óbvio do sistema produtivo mundial. E com a Arábia Saudita sendo receptiva, vocês fecham um acordo. Vocês, sauditas, são os grandes produtores de petróleo. Vão exigir que todo mundo pague em dólares. Vão garantir que todos os outros, inclusive aqueles pequenos países criados pelo colonialismo britânico ao redor da Arábia Saudita, negociem petróleo em dólares. Assim, todo mundo precisa de dólares. Todo mundo tem que manter dólares nos seus bancos, nas suas reservas, para que esse sistema global do petróleo funcione. Foi ótimo. E aí vocês resolveram o problema que tinha se tornado urgente. Não só uma quantidade enorme de dólares sairia dos Estados Unidos para pagar pelas nossas importações, sem que a gente precisasse produzir nada em troca. Sabe, é uma coisa quando você compra uma garrafa de vinho francês e precisa dar para os franceses que te venderam o vinho algo que você produziu aqui nos Estados Unidos, algo que levou o seu tempo, a sua energia, o seu trabalho. Mas a gente não precisou mais fazer isso depois que fechamos aquele acordo de que o petróleo seria precificado em dólares. Aí podíamos dizer para o fazendeiro francês, manda o seu vinho para a gente. E nós vamos te mandar uns pedacinhos de papel verde, dizendo $1 ou $100, que não custam nada para produzir. É só papel. E eles aceitavam, levavam para o banco central deles, que trocava por moeda local, francos franceses, ou depois com o euro por euros. Então o francês está feliz, tem a moeda dele, pode produzir o próprio vinho, tudo maravilhoso. Mas o mais interessante é que eles nem entenderam tudo isso quando fizeram. Se você acha que tudo que eu estou dizendo foi planejado assim, não foi. Eles foram tateando o caminho. Agora pensa comigo. O que fariam todos os produtores de petróleo, não só a Arábia Saudita, mas também o Catar, os Emirados Árabes, o Bahrein e todos os outros? O que fariam com tanto petróleo? Mesmo que tirassem uma parte para viver como reis, e muitos vivem mesmo, ainda sobrava dinheiro demais. Sem problema. Os americanos criaram um esquema especial. Vocês podem investir esses dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e isso vai render juros. Você vai ganhar dinheiro em cima do dinheiro que vai receber, se a gente colocar tudo em dólares. A gente até deixa você investir no nosso mercado de ações. Por que isso é importante? Porque impulsionou a Bolsa de Valores para os americanos ricos. E também mandou um recado para o governo dos Estados Unidos. E se você entende isso,
entende o que chamam de alta finança, que de alta não tem nada. Você vai entender que o governo americano agora podia pegar empréstimos de todos esses países produtores de petróleo. Eles estão cheios de dólares. Esses dólares, por si só, não rendem nada. Mas se eles emprestam para os Estados Unidos, recebem um título do Tesouro Americano, um papel que paga juros enquanto eles seguram aquele dólar. Existe um mercado global de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. There's a global market in US Treasuries. You can cash them in for actual money, Você pode trocar isso por dinheiro de verdade, sabe? O dia todo, todos os dias. Então, é como se fosse dinheiro, literalmente, só que rende juros, coisa que o dinheiro parado não faz. E aí o governo americano podia fazer o quê com esse grupo de pessoas emprestando dinheiro? Podia financiar guerras. A partir dos anos 70, por exemplo, uma guerra caríssima, o Vietnã. Uma guerra em que os Estados Unidos gastaram uma fortuna e perderam. Lembra quem era o inimigo? O Partido Comunista do Vietnã do Norte. E quem governa o Vietnã hoje? O Partido Comunista do Vietnã do Norte. Isso já é uma pista de que a gente perdeu desde o primeiro dia. E se os americanos tivessem que cobrar impostos do próprio povo para pagar por aquela guerra, a oposição teria acabado com ela muito antes. Mas não foi o que aconteceu. long before it did. But they didn't. Thanks to the petrodollar system, they could... Graças ao sistema do petrodólar, eles podiam pegar dinheiro emprestado dos consumidores de petróleo do mundo todo, que mandavam seus dólares para o Golfo, e de lá esse dinheiro era emprestado para Washington. Assim a gente podia se endividar sem enfrentar a oposição interna à guerra. E veja só, tudo funcionou perfeitamente. Isso permitiu que o Império Americano, mesmo depois que seus verdadeiros concorrentes começaram a voltar para a economia mundial, ganhasse mais 30 anos nesse século. Mas agora, para onde a gente vai daqui para frente? Não dá mais. Todos os acordos feitos nos últimos 70 anos estão se desfazendo bem diante dos nossos olhos. O que os países do Golfo vão fazer? Parte do acordo do petrodólar, aliás, era que os Estados Unidos iriam protegê-los. Para que tudo isso funcionasse, os americanos colocaram bases militares no Catar, na Arábia Saudita, no Bahrein, em todos esses lugares. Ninguém podia mexer nesse maravilhoso sistema do petrodólar. Agora eles descobriram, e estamos falando das últimas 6 semanas, que uma base militar americana não é uma fonte de proteção. Pelo contrário, ela te transforma em alvo. Os iranianos mostraram que podem te destruir. E agora, como isso vai se desenrolar? Você me pediu para dizer para onde isso está indo. Bem, eu não posso fazer isso, mas posso te dar algo para pensar. O Irã não pode mais ser excluído. A única forma de excluir o Irã é no mundo de fantasia do Sr. Trump. Porque se fosse possível, se realmente fosse, bombardeá-los até a Idade da Pedra, e aqui eu estou citando o Sr. Trump, mas isso não dá para fazer, simplesmente não dá. Então agora o petróleo vai ficar refém para sempre. E eu não estou falando só do Estreito de Hormuz. Estou falando de tirar o petróleo do chão. Eles estão vulneráveis onde estão. O Catar anunciou que, depois dos últimos ataques com mísseis vindos do Irã, algo entre 1/3 e metade da capacidade de produção de gás natural do país foi perdida. E pelo que eu entendo dos engenheiros, estamos falando de no mínimo 5 anos para recuperar isso, talvez até 10. Então tudo precisa ser recalculado. Ferrovias estão sendo construídas por toda a Ásia para evitar o uso do transporte marítimo. Essas são mudanças de época, transformações profundas. Para concluir, quero dizer o seguinte. Toda empresa envolvida em comércio internacional, e hoje isso inclui a maioria das grandes empresas do mundo, e todo país estão recalculando onde investir, onde crescer e onde recuar. A gente está só começando a ver como tudo isso vai se desenrolar e quais relações vão ser bem diferentes no futuro do que foram no passado. E caso ainda não esteja claro, todas as grandes questões que a gente vem debatendo, digamos, nos últimos 50 anos, vão ser repensadas agora à luz das novas configurações do mundo. Vou dar um exemplo, para lidar com esse tipo de choque.
E, aliás, estamos aprendendo sobre choques. A pandemia foi um choque. O colapso das hipotecas subprime nos Estados Unidos em 2008 e 2009 foi um choque. E agora a interrupção no Estreito de Hormuz é outro choque. Certo? Os choques estão causando problemas enormes. E agora, se preparar para os choques do futuro virou mais um problema, mesmo enquanto a gente espera para ver qual vai ser o próximo. E aqui vai uma dica. A melhor forma de lidar com o choque é conseguir mobilizar todos os recursos da sociedade para enfrentar isso. O que a gente não quer é uma sociedade dividida ao meio, em que uma parte segue o próprio ritmo. Do que eu estou falando? Estou falando desse chamado debate entre capitalismo e socialismo. Para quem acha que capitalismo é iniciativa privada e socialismo é iniciativa pública ou do governo, e muita gente ainda pensa assim. Olha, aqui vai um conselho. Quando você enfrenta um choque socioeconômico, precisa conseguir mobilizar tanto os recursos privados quanto os públicos. Mas se você vive numa sociedade capitalista ocidental típica, onde a economia é majoritariamente privada e o governo tem pouca capacidade de intervir, você está se limitando. Está tornando tudo mais difícil. O governo precisa pedir, precisa manobrar, precisa se justificar. Veja o Sr. Trump. Ele está intervindo. Precisa fazer isso com as tarifas, com os investimentos nas empresas, e ele está fazendo isso. Mas faz de um jeito muito primitivo. A maioria das empresas é privada. Isso quer dizer que pequenos grupos de pessoas privadas estão tentando se salvar, lucrar com a própria empresa, com o próprio setor. Mas esse não é o nosso problema. A empresa deles, o setor deles. O nosso problema é global. E sabe o que isso significa? Significa que um país como a China está numa posição muito melhor. Primeiro porque eles são divididos, são híbridos. Metade é privada, metade é pública. Mas mais importante que isso, quem controla tudo lá de cima é o governo. E para dar ainda mais coerência, acima do governo tem o Partido Comunista. É um aparato que consegue mobilizar tudo, sabe como fazer, é treinado para regular e controlar o setor privado de um jeito e o público de outro. É por isso que nesta semana os Estados Unidos anunciaram com orgulho que estão crescendo o PIB em 2% ao ano. E a China, neste ano, está crescendo 5%. Tá aí, Jack. Se você não lida com isso, então você não está enfrentando a realidade. Você não está lidando com o choque, não está lidando com o Estreito de Hormuz, não está lidando com a China como concorrente, você não está lidando. E isso enlouquece o povo americano e a liderança também. É por isso que eles agem de forma impulsiva, provocadora, fazendo coisas das quais vão se arrepender. Quero enfatizar que nada do que eles estão tentando fazer funciona. Eles queriam que a China virasse o grande concorrente. Tarde demais. Não dá mais para parar. Não importa o que façam, não dá. E a China está alcançando. Vai ultrapassar vocês até o fim dessa década. E vocês não fizeram nada para impedir isso. E vocês nem conseguem lutar uma guerra no Irã. E, na verdade, também não conseguem lutar na Ucrânia. Olhem para vocês. Olhem para vocês, mas eles não conseguem. Essa é a tragédia. Eles não conseguem admitir isso. Ninguém fala sobre um império em declínio. É um assunto proibido. Eles simplesmente não enxergam. Enquanto isso, a cada 3 dias, só para dar um tom dramático, Danny, a cada 3 dias, o exército americano lança um míssil e destrói um barquinho em algum lugar do Caribe, ou no Pacífico Ocidental, ou no Pacífico Oriental, só para mostrar para a América Latina que a gente não precisa seguir a lei do mar, que não precisamos abordar navios que possam ter drogas para ver se tem, que não precisamos prender ninguém. A gente pode simplesmente chegar lá e matar. Eu sempre lembro meus amigos europeus, quando me perguntam sobre isso. Nós prendemos os terroristas dos Estados Unidos por tráfico de drogas o tempo todo. Temos um problema sério e nós as prendemos.
E quando isso acontece, eles têm direito a um advogado, a um juiz, a um júri. Podem encarar seus acusadores, podem apresentar provas. Se fizerem tudo isso e forem considerados culpados por um júri de seus pares, recebem uma pena de prisão. O tráfico de drogas nos Estados Unidos não é um crime passível de pena de morte. A gente não mata pessoas por causa disso. Que justificativa possível poderia haver por que o governo dos Estados Unidos vem fazendo se não me engano, uns 6 ou 7 meses, matando pessoas nessas execuções extrajudiciais? É um acontecimento pequeno, claro, exceto para as famílias que são afetadas. É um evento pequeno, mas tão estranho que serve de pista. São pessoas desesperadas tentando, se não na prática, pelo menos no simbolismo, se agarrar a um império que está escorregando das mãos um pouco mais a cada dia. Olha, a negação é inacreditável, professor Wolff. O que o senhor está dizendo? E eu só quero, isso foi no dia 2 de maio, um vídeo de 1 hora do Trump publicado na conta oficial da Casa Branca no X, em que ele simplesmente repete, eu nem vou colocar aqui porque é um veneno para os ouvidos, mas sim ele fica dizendo, vencendo, por 1 hora inteira. Isso quer dizer, a negação é tão evidente ali. E eu queria lhe perguntar também sobre o que eu sinto ser uma crise silenciosa, professor Wolff, que só piorou com a agressão dos Estados Unidos contra o Irã. A crise da dívida. E os números são assustadores. Hoje, nos últimos dias, saíram relatos de que a dívida de financiamento de automóveis nos Estados Unidos já passa de 1,5, 1,6 trilhão de dólares. O mesmo acontece com a dívida de cartão de crédito. E a gente já sabe como é a dívida estudantil. Números muito parecidos, todos bem alarmantes. E aí, claro, existe outro tipo de dívida, mas ainda assim é dívida, a dívida dos Estados Unidos, o total da dívida do governo, que também tem um papel nesse choque econômico do Império Americano. Mas talvez você possa nos ajudar a entender qual é a função e quais são os problemas que surgem dessa crise de endividamento que está crescendo, se é que já não explodiu, dentro do próprio Império dos Estados Unidos. E como tudo isso está sendo afetado por esse novo e profundo rearranjo global. Bom, para simplificar, existem 3 tipos de dívida. A dívida do governo, quando ele pega dinheiro emprestado. A dívida das famílias, consumidores, trabalhadores, quando elas se endividam. E a dívida das empresas, quando elas também tomam empréstimos. E você tem razão, todas estão em níveis recordes, ou bem perto disso. Ou seja, todo mundo está pegando dinheiro emprestado. Agora aqui está o problema. Endividar-se pode ser algo positivo, digamos assim, um ato produtivo, pode ser, se a gente olhar por esse lado. Imagine que você, Dani, tem dinheiro, mas não quer ou não está disposto a correr risco, então você simplesmente guarda o dinheiro. Isso não ajuda ninguém. Você enfia o dinheiro no colchão, sabe? Deixa lá guardado para uma emergência. Certo. Existe um mecanismo chamado empréstimo. É quando você tem o direito legal, e isso precisa estar estabelecido numa sociedade, de tirar o dinheiro debaixo do colchão e me emprestar. E eu prometo te pagar de volta daqui a 1 ano. Esse mesmo dinheiro mais uma taxa, um juro, como forma de agradecer e reconhecer que você me deixou usar esse dinheiro durante o ano. Agora imagina que eu use esse dinheiro para produzir bens e serviços, olha só. Aquele dinheiro que ficaria parado debaixo do seu colchão passa a ser produtivo. E você não perde nada, porque no fim do ano, ou você iria lá pegar o dinheiro do colchão, ou eu chego, bato na sua porta e te devolvo o dinheiro com juros. E como é que eu posso te pagar juros? Porque eu lucrei com o seu dinheiro. Tive um lucro de 10%. Posso te dar 5%. Eu saio ganhando, você também. E o dinheiro foi usado de forma produtiva. Se os empréstimos funcionassem assim, seria ótimo. Você estaria usando seus recursos da melhor maneira possível. Mas aí vem o problema.
Você pode pegar dinheiro emprestado, se isso for permitido, como é, e usar esse dinheiro sem produzir nada a mais. Aí, todos os benefícios que eu acabei de mencionar deixam de existir. Na verdade, o que acontece é o seguinte: em vez de você, Danny, ficar feliz com o dinheiro guardado debaixo do colchão, agora você é o Danny que vai receber o dinheiro de volta. Mas eu, seja lá o que eu tenha feito durante o ano, tenho que te pagar de volta com juros. E eu não produzi os meios para fazer isso. Então a única forma de te pagar o que eu te tirei, com juros, é se eu acabar abrindo mão desses juros. O seu ganho, aqueles 5%, é a minha perda. Mas isso é o que a gente costumava chamar de jogo de soma zero. Isso não faz a economia avançar. Na verdade, cria uma classe de credores e uma classe de devedores. E disso surgem vários problemas. Então, aqui está a questão. A maior parte dos empréstimos feitos nos Estados Unidos não é produtiva. É dinheiro tomado por pessoas que não usam esse dinheiro de forma produtiva. E a gente permite isso. Isso faz parte do que um sistema de livre iniciativa privada faz. Você está permitindo que as empresas façam isso. É como permitir que uma empresa diga: "Estou saindo de Cincinnati e vou reabrir em Xangai. Não me importo com o que vai acontecer com o povo de Cincinnati, com as lojas, os bairros, as escolas, nem com a arrecadação local. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Estou indo embora. Sou uma empresa privada e tenho o direito de fazer o que for melhor para o meu lucro. Não importa o quanto eu prejudique quem está ao meu redor." Um sistema econômico assim só funciona nas fases iniciais, quando ainda se ganha dinheiro suficiente para disfarçar os problemas. Mas a gente já não está mais nesse ponto. E agora isso está custando caro para nós. As empresas estão pegando empréstimos não para aumentar a produção, nada disso, mas, por exemplo, para recomprar suas próprias ações do público. Agora você tem uma dívida. E quem é o público que se beneficia disso? São os 10% mais ricos, porque eles detêm 80% das ações. Então, quando você recompra ações, está deixando os americanos mais ricos ainda mais ricos. Eles ficam satisfeitos. Não se importam que você tenha se endividado. Mas do ponto de vista social, isso não serve para nada. É totalmente inútil. Se os trabalhadores não recebem o suficiente em seus salários para cobrir as próprias necessidades, comida, roupa, moradia, educação dos filhos e cuidados médicos, e acabam pegando dinheiro emprestado no cartão de crédito ou de qualquer outra forma, eles não estão produzindo nada com isso. Só estão adiando o problema. Porque, como todo mundo sabe, depois de um tempo o cartão de crédito começa a cobrar juros pelo uso desse dinheiro. Você está piorando a sua própria situação para gerar lucro para a empresa do cartão de crédito. A gente permite coisas que lá no começo do capitalismo todo mundo fingia que não via. É um pouco como, sabe, jogar o lixo do seu piquenique no lago da cidade. Mas se você continua fazendo isso, depois de um tempo, os peixes começam a aparecer boiando. Você poluiu o lago e precisa aprender a lição. Não dá para continuar assim. Endividar-se, especialmente quando a dívida sai do controle, e pelo motivo errado, é um tipo de comportamento que acaba se voltando contra você. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Olha, deixa eu encerrar com uma observação sobre a dívida do governo. Certo. O governo dos Estados Unidos agora deve cerca de 31 trilhões de dólares em dívida pública, que está nas mãos do público, tanto de americanos quanto de estrangeiros. Certo, isso tem duas características que eu quero que você pense. Primeiro, isso faz de nós o maior país devedor do mundo. E eu tenho uma notícia para você. Se você é o maior devedor do mundo, e sua dívida acabou de ultrapassar o seu PIB, que foi o que aconteceu há mais ou menos 2 semanas, no fim de março, se não me engano. No fim de março, a nossa dívida tinha crescido tão rápido que pela primeira vez ficou maior do que toda a nossa produção em um ano de paz. Pois é. Quando você chega a esse nível de endividamento,
enfrenta um problema que nunca teve antes. Quando você vai até os credores, sabe aquelas pessoas que vêm emprestando dinheiro para você há anos, e diz, olha, eu preciso de mais um grande empréstimo. Eu quero fazer outro grande empréstimo. Eles vão olhar para você e pela primeira vez vão dar um sorriso triste e dizer, sentimos muito, mas você está tão endividado. Temos medo de que em pouco tempo a situação fique tão ruim que o seu povo, as pessoas que elegem você, comece a dizer não vamos continuar pagando impostos, quando essa quantia enorme de dinheiro que entregamos ao governo não traz nada de volta para a gente. Você só usa esse dinheiro para pagar os ricos que te emprestaram e mesmo assim não consegue pagar tudo. Então não vamos mais te emprestar. Ou até emprestamos, mas você vai ter que aceitar uma taxa de juros muito mais alta para compensar o risco de emprestar para alguém como você. Já chegamos a esse ponto? Sim. Nos últimos anos, de novo, algo bem simbólico. Existem 3 empresas no mundo que avaliam a credibilidade de quem toma empréstimos. São 3 grandes empresas americanas, Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Esses são os nomes das 3 companhias. Todas as 3 reduziram a nota de crédito dos Estados Unidos, de AAA para AA. Existem países que ainda têm a nota AAA? Sim, mas nós não somos mais um deles. Por quê? Porque ficou arriscado demais. E quando eu falo em risco, para deixar bem claro, estou falando do crescimento da classe trabalhadora americana, dizendo, nós vamos pagar impostos, sim, e vamos pagar um governo, mas esse governo precisa usar o nosso dinheiro para garantir comida, roupa, moradia, estradas decentes, escolas decentes e um sistema de saúde adequado. Tudo o que a gente precisa como sociedade. A gente não vai mandar esse dinheiro para o exterior, nem para os mais ricos, que claramente não precisam dele. Não vai acontecer. E nesse momento, todos os credores dos Estados Unidos vão ter entendido, meu Deus, a gente nunca vai ver esse dinheiro de volta. A própria ideia de que isso possa acontecer, e aliás, já aconteceu? Sim, muitos países já fizeram isso. Não é uma ideia fantasiosa. É nova para os Estados Unidos. Mas esse nível de endividamento em tempos de paz também é novo para o país. E só está piorando. O Sr. Trump disse que quer aumentar os gastos do governo com defesa no ano que vem para $1,5 trilhão. Neste ano é cerca de 900 bilhões. Isso é um aumento de 2/3 em apenas um ano. E não há aumento de receita para cobrir isso. Então o que ele pretende fazer? Pegar emprestado. Vai conseguir? Pela primeira vez em muitos anos, eu tenho que responder, faz Wall Street, não salsas. Professor Wolff, foi uma ótima análise e um excelente panorama das consequências econômicas do que está acontecendo no cenário geopolítico. Então quero garantir que todo mundo saiba que deve clicar no botão de curtir antes de a gente encerrar, porque isso ajuda o programa a continuar em destaque depois que terminarmos. E claro, o canal Democracy at Work no YouTube está na descrição do vídeo. Então todo mundo deve dar uma olhada lá para acompanhar as suas atualizações, apoiar e escrever. Antes de encerrar, se gostaria de me dizer sense. Não, eu só quero que as pessoas levem isso a sério. Pensem no que pode significar se a ideia de um império americano em declínio, que está puxando para baixo a própria economia da qual surgiu, for realmente onde a gente está agora. E para quem tiver interesse, é só acessar democracyatwork.info. É o jeito mais fácil de nos encontrar, tanto no YouTube quanto, de novo, no democracyatwork.substack também. E eu vou colocar o site principal na descrição do vídeo logo depois do programa. Pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de sair. Todos os links para apoiar o programa estão na descrição do vídeo. Eu volto amanhã, ao meio-dia, no horário do leste. Eu aviso vocês quando for. Até a próxima, gente. Estamos encerrando por aqui. Obrigado a todos que mandaram super chats, super stickers e a todo mundo que assistiu hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.
See you all next time. Bye bye.